Muito se comenta sobre a dependência da Rússia de armas antigas, muitas da era soviética, durante a invasão à Ucrânia. No entanto, a Ucrânia também não é estranha ao uso de tecnologia mais antiga. Antes da invasão da Rússia, grande parte do equipamento militar da Ucrânia também era da era soviética, e o país continuou a usar esse equipamento em sua defesa contra a Rússia. Mas há uma diferença entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia utiliza equipamentos antigos para inflar seus números e criar uma falsa imagem de poder militar. A Ucrânia usa tecnologia antiga para causar danos, e foi exatamente isso que ela acabou de fazer. A defesa de $11 da Ucrânia humilhou a Rússia ao derrubar um dos mísseis de cruzeiro mais avançados do país. Isso não deveria ter funcionado. Afinal, a arma que a Ucrânia usou remonta à Primeira Guerra Mundial. Em 19 de setembro, a Euromaidan Press informou que a Ucrânia derrubou um míssil de cruzeiro russo Kh-69. Isso, apesar de importante defensivamente, não seria tão impressionante. A Ucrânia já derrubou vários desses mísseis antes, geralmente com sistemas avançados de defesa aérea como o Patriot dos Estados Unidos da América. No entanto, não foi o Patriot que derrubou o KIH-69 nesta ocasião. A arma da Ucrânia era mais antiga, muito mais antiga. A Euromaidan Press diz que um voluntário da defesa aérea, operando em Kiev, de alguma forma, conseguiu usar o que eles chamam de metralhadora Maxim para abater o míssil de cruzeiro russo. Essa metralhadora era uma peça notável de tecnologia há mais de um século. Isso mesmo. A Ucrânia conseguiu derrubar um dos mísseis de cruzeiro mais avançados da Rússia usando uma metralhadora que estava disponível na época do Império Russo e foi usada por tropas russas durante a Primeira Guerra Mundial. Para explicar como isso aconteceu, é necessário voltar ao dia 7 de setembro. Naquela data, a Rússia realizou o maior ataque aéreo da guerra, lançando 810 drones, 4 mísseis balísticos e 9 de cruzeiro. No caminho para a Ucrânia, muitos projéteis foram lançados contra Kiev em um ataque bastante eficaz para a Rússia. A CNN informou que ao menos 2 pessoas, incluindo um bebê, morreram, e os alarmes de ataque aéreo soaram por 11 horas. A Rússia conseguiu até atingir o principal prédio do governo em Kiev, marcando a primeira vez que esse alvo específico foi atingido desde que Putin invadiu o país. Enquanto todo esse caos se desenrolava, um voluntário da defesa aérea não só manteve a calma, como decidiu que uma metralhadora antiga seria sua arma de escolha para se defender contra o ataque russo. Além disso, o voluntário decidiu que não iria mirar em um dos drones russos relativamente lentos com sua arma antiga. Não, ele estava mirando em algo muito maior e mais rápido. Ele derrubou um míssil de cruzeiro que, se atingisse o alvo, causaria grande dano. Esse voluntário atende pelo pseudônimo de REC. E REC falou ao Ukraine Forum no dia 18 de setembro para detalhar o que aconteceu e como ele conseguiu realizar um feito tão notável. REC revelou que a Maxim foi escolhida porque era literalmente a melhor arma que a Ucrânia tinha contra um míssil que estava seguindo uma trajetória estranha em direção ao seu alvo. O míssil estava voando muito baixo, o que dificultava a detecção pelos grandes sistemas de defesa aérea, diz REC. Pedimos permissão para atirar e agimos de imediato. Derrubar um alvo desses com uma Maxim é uma chance em 1000, mas conseguimos. REC não está mentindo. Uma Maxim não deveria conseguir derrubar um KH-69. O míssil é rápido demais. A Maxim atira devagar demais e normalmente não teria alcance suficiente para atingir o alvo. No entanto, parece que, ao tentar evitar as defesas aéreas mais avançadas da Ucrânia, a Rússia acabou tornando seu KH-69 vulnerável a uma arma que ninguém poderia imaginar que a Ucrânia usaria contra o míssil. A Euromaidan Press e a Ukrinform fornecem detalhes sobre a trajetória do míssil. Eles dizem que a REC acredita que o míssil russo estava voando a uma altitude de cerca de 50 metros. Isso é mais do que baixo o suficiente para tornar o míssil claramente visível do solo, o que provavelmente o tornou um alvo tão convidativo. Mesmo naquela baixa altitude, o KH-69 se movia rapidamente.
A REC calcula que ele viajava a 340 milhas por hora. REC teve pouco tempo para atingir o alvo. Assim que recebeu a autorização de seus comandantes, ele diz que disparou uma rajada de tiros de Maxim na direção geral do míssil que se aproximava. De alguma forma, REC acertou seu alvo. Após a primeira rajada de tiros, ele diz que viu o míssil começar a soltar fumaça enquanto saía de sua rota. Pouco depois, o míssil caiu a apenas algumas centenas de metros da posição de REC. O KH-69 abatido danificou carros ao cair do céu, mas não explodiu nem causou vítimas. REC afirma que uma análise posterior do KH-69 mostrou que ele tinha uma ogiva de fragmentação. Esse tipo de munição libera várias submunições menores, cada uma com menos de 20 quilos. Uma ogiva de fragmentação geralmente possui um dispensador que libera submunições acima do solo ao atingir o alvo. Essa abordagem dispersa submunições menores por uma área bem maior do que uma ogiva explosiva convencional ao atingir o solo. Essencialmente, as munições de fragmentação permitem ao usuário atingir uma área de superfície maior ao custo de potência. Pense nelas como uma série de golpes rápidos, em vez de um gancho ou uppercut massivo. E a imagem fica clara. Munições de fragmentação são usadas por países para destruir alvos menores, como prédios sem blindagem, carros e pessoas. E se forem detonadas, esse tipo de munição pode causar grandes danos. REC ressalta: se atingisse uma área densamente povoada, as consequências seriam graves. Esse tipo de míssil se fragmenta em dezenas de submunições. Tudo isso já é espetacular por si só. Mas então REC dá o golpe de misericórdia na humilhação que a Rússia deve sentir após perder um de seus mísseis mais avançados para uma metralhadora da Primeira Guerra Mundial. Gastamos 460 hryvnias em munição, diz REC. Para contextualizar, 460 hryvnias equivalem a 11,15 dólares. A Euromaidan Press diz que o míssil KH-69 da Rússia, por outro lado, custa cerca de 50 mil dólares por unidade. Isso significa que a Ucrânia conseguiu realizar o quase impossível com munição que, no total, custa 44.843 vezes menos do que o míssil que derrubou. Inclua que a Ucrânia não gastou dinheiro na metralhadora Maxim usada para derrubar o míssil, por ser uma relíquia de guerras antigas. E o resultado é um incidente que custou uma quantia enorme de dinheiro para a Rússia, enquanto praticamente não causou nenhum impacto no orçamento de guerra da Ucrânia. Isso, tanto quanto o KH-69 ter sido abatido, é uma vitória enorme para a Ucrânia. REC não teve muito tempo para aproveitar seu sucesso e o da unidade. Sempre há mais drones para destruir, mais mísseis para neutralizar. Para REC, defender Kiev é um trabalho sem descanso. Quando estamos de serviço, ficamos o tempo necessário. Não temos recursos para revezar turnos. A vigília mais longa durou 18 horas. Estamos aqui porque podemos defender e contribuir de alguma forma para a vitória, diz REC ao Ucrânia Forum. E foi exatamente isso que ele fez, de um jeito que a Rússia não poderia prever. Se a Rússia tivesse 100 tentativas para adivinhar o tipo de arma que a Ucrânia usaria para derrubar um KH-69, agora fica claro como é impressionante que REC tenha usado uma metralhadora Maxim para derrubar um míssil de cruzeiro russo. É uma jogada que não deveria ter funcionado, com o próprio defensor ucraniano dizendo que conseguiu um tiro em 1000. Mas para realmente entender por que o que REC conseguiu é tão notável, compare o KH-69 com a arma que o derrubou. O KH-69 da Rússia não é um míssil de cruzeiro comum. Em abril de 2024, a Nova Voz da Ucrânia destacou que o míssil é um dos mais avançados do arsenal russo e que ele apresenta mais do que algumas semelhanças com mísseis ocidentais como o Storm Shadow e o Taurus. O KH-69 foi criado para os caças Su-57 de quinta geração da Rússia, mas desde então tem sido usado por outras aeronaves, já que o Su-57 ainda não está totalmente em operação na Ucrânia. A Ucrânia acredita que o KH-69 destruiu completamente a usina termoelétrica de Tripilha. Isso mostra que o míssil russo possui grande poder de destruição além de seu revestimento avançado.
O míssil também é um dos mais novos no arsenal da Rússia, já que ainda estava passando por testes de voo em setembro de 2023, sendo realmente implantado pela Rússia apenas a partir de 2024. Na época do ataque a Tripilha, o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Ilya Yevlas, afirmou que, apesar de a Rússia já ter usado mísseis parecidos antes, o KH-69 é novo e ainda precisa ser estudado. O míssil KH-69 é novo para nós, então estamos estudando como combatê-lo. O sistema de defesa aérea Patriot provavelmente conseguirá combatê-lo, pois já enfrentou mísseis mais avançados, como os hipersônicos. Zircão e Kinzial. Yevlas disse que Yevlas estava certo. O Patriot é uma boa escolha para derrubar KH-69s, assumindo que o míssil esteja voando alto o suficiente para aparecer no radar dos Patriots. Quando isso não acontece, nem mesmo Yevlas teria antecipado que uma metralhadora Maxim seria a resposta caso o Patriot falhasse. Uma rápida análise das especificações do KH-69 mostra por que teria sido uma perspectiva tão assustadora para a REC e seu exército Maxim. O reconhecimento diz que o míssil é capaz de viajar a velocidades de até 1.000 km por hora, o que equivale a 621 milhas por hora. Isso não está muito longe da velocidade do som, porém. O KH-69, que a Rússia perdeu no ataque a Kiev, estava à metade de sua velocidade máxima. O míssil tem um alcance entre 290 e 400 km ou entre 180 e 248 milhas. Pode ser equipado com ogivas de penetração, autoexplosivo e fragmentação. Esse REC disse que o míssil que ele derrubou estava carregado. Porém, o maior desafio para as defesas aéreas da Ucrânia é a baixa altitude de voo do míssil. Os 50 metros citados por REC são mais que o dobro da altitude mínima do KH-69, que, conforme o exército, atinge apenas 20 metros acima do solo. Junto ao design furtivo do míssil, a baixa altitude dificulta muito sua detecção por radares de defesa aérea. Como aconteceu no ataque a Kiev, o KH-69 é um míssil monstruoso, um dos mais modernos e perigosos do arsenal da Rússia. Já a metralhadora Maxim não possui as qualidades esperadas de uma arma capaz de derrubar um míssil assim. Era uma vez, a Maxim foi uma das armas mais avançadas do mundo. Projetada por Hiram Stevens em 1884, foi a primeira metralhadora totalmente automática do mundo, com design engenhoso. A Maxim funciona por recuo e é resfriada por uma camisa de água ao redor do cano, permitindo disparar dezenas ou centenas de tiros antes de esfriar. A metralhadora tornou-se essencial no exército russo antes da União Soviética, destacando-se na Primeira Guerra Mundial. Segundo a Enciclopédia Britânica, a Maxim foi crucial em um conflito apelidado de Guerra das Metralhadoras. Definitivamente não é uma arma pequena. Parecida com uma peça de artilharia rebocada, a Maxim é transportada por rodas acopladas à arma. O cano tem 28 polegadas e a arma inteira, 42 polegadas. Ela é capaz de disparar a uma taxa impressionante de até 600 tiros por minuto. Embora seja um pouco limitada por ser alimentada por uma cinta de lona que comporta 250 munições. Mesmo assim, essa cadência de tiro era como 60 atiradores de fuzil na época da invenção da Maxim, algo inédito. As miras de ferro da arma são muito inferiores à tecnologia avançada usada hoje em metralhadoras pesadas para rastrear alvos. E a versão original da arma precisava de uma equipe de 4 pessoas para ser eficaz. Mas eficaz ela foi por décadas. Mesmo assim, como muitas armas antigas, a Maxim deveria ter sido esquecida pela história. Quando versões mais avançadas da tecnologia que ela criou começaram a surgir. E embora isso tenha acontecido com o tempo, a metralhadora continuou a ser usada de forma limitada durante a era soviética, mesmo com o surgimento de armas melhores. Graças a isso, a Ucrânia tem um pequeno estoque de Maxims que ainda funcionam e, aparentemente, são capazes de derrubar mísseis de cruzeiro russos do céu. Como já foi dito antes, isso não deveria ter sido possível. No entanto,
É importante notar que REC e sua unidade não apenas encontraram uma Maxim por acaso e decidiram testá-la. Por mais que as forças da Ucrânia tenham se mostrado adaptáveis durante sua defesa contra a Rússia, esse tipo de decisão teria sido um passo longe demais. Não, o motivo pelo qual uma Maxim estava disponível para a REC usar em 7 de setembro é muito mais simples. A Ucrânia usou essas armas durante a guerra. Surpreendentemente, alguns soldados e unidades ucranianas preferem usar a Maxim ao invés das metralhadoras modernas disponíveis. A revista The Economist afirmou isso em maio de 2022, poucos meses após a invasão russa à Ucrânia. A revista destacou que a propaganda russa zombava da presença da Maxim no campo de batalha, dizendo que a Ucrânia usava essas relíquias por falta de armas modernas. Isso pode até ter sido verdade antes da ajuda militar começar a chegar em massa do Ocidente. Ainda assim, é uma zombaria. Isso agora se torna um tanto irônico, já que a Rússia foi forçada a recorrer profundamente aos seus estoques da era soviética para manter a pressão sobre a Ucrânia. Ao contrário dos antigos T-54 e T-55, eles são mais que carne de canhão para drones ucranianos e servem para reforçar o número de tanques russos. A Maxim agora tem um uso mais razoável. Para muitos na Ucrânia, a metralhadora representa um tipo de confiabilidade e simplicidade que não está disponível com armas mais modernas. A Task and Purpose afirmou isso em um artigo de março de 2023 sobre o uso dessa arma antiga pela Ucrânia, escolhendo o subtítulo: "Se não está quebrado, não conserte durante o processo". Em 2020, amigos do Warzone notaram os combatentes ucranianos, como a Maxim, em parte porque é confiável, escreveu o Task and Purpose. Ela é grande e precisa de resfriamento à água para não superaquecer. Fora isso, é precisa. O recuo não é muito intenso, e ela usa a munição padrão 7,62, que ainda é amplamente disponível nos países pós-soviéticos. Esse trio de precisão, recuo mínimo e munição abundante é uma combinação poderosa. Também ajuda o fato de a Maxim ser tão antiga que não possui nenhum dos componentes que tornam as armas modernas suscetíveis à guerra eletrônica da Rússia. A Maxim não pode ser bloqueada. Não há eletrônicos, então isso está fora de questão. A Task and Purpose destaca que a guerra na Ucrânia reviveu uma versão distorcida da guerra de trincheiras, típica da Primeira Guerra Mundial. E que arma melhor para esse estilo de guerra do que as que marcaram aquele conflito? Claro, a Ucrânia não está usando a Maxim da mesma forma que teria sido usada há um século. Pequenos ajustes deixam a metralhadora mais eficaz no cenário moderno. A Defense Express destaca isso em artigo de março de 2023, abordando muitos pontos similares ao texto da Task and Purpose. Por exemplo, a Ucrânia passou a criar instalações de 2 e 4 metralhadoras Maxim. Isso permitiria encher o céu com munição capaz de destruir drones russos. Na linha de frente, circulam imagens de Maxims com miras ópticas e supressores, tornando-as perigosas para a infantaria russa, forçada a participar dos ataques em ondas humanas de Putin contra posições ucranianas. Uma Maxim nos anos 2020 ainda é tão capaz de dizimar soldados sem armadura, atacando defesas quanto era durante a Primeira Guerra Mundial. Como diz o artigo do Warzone, citado pela Task and Purpose, enquanto a arma funcionar, não há nenhum obstáculo real para usá-la. Eles estão certos. A munição usada pela arma há mais de um século ainda é comum na Ucrânia. As fraquezas da arma, como peso e necessidade de refrigeração, são superadas por suas qualidades. Não há razão para a Ucrânia não utilizá-la contra a Rússia. Será que a Ucrânia usará as Maxims para se defender dos ataques aéreos da Rússia? Parece improvável. A derrubada de um KH-69 por REC impressiona porque era muito improvável. REC poderia tentar esse disparo centenas de vezes sem acertar. A Ucrânia ainda não encontrou a solução ideal para o míssil de cruzeiro mais avançado da Rússia. De qualquer forma, a Ucrânia precisaria de mais do que apenas Maxims para se defender do que está vindo da Rússia. Em setembro, o Kiev Independent informou que a Rússia planeja construir quase 2.500 mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersônicos em 2025.
Metralhadoras Maxim não derrubam esses mísseis, mas REC mostrou que podem ser uma opção. Se um míssil estiver voando baixo e devagar o suficiente para que um atirador possa apontar, mirar e disparar contra ele, então existe a chance de uma Maxim conseguir repetir o mesmo feito que vimos em 7 de setembro, mesmo que isso nunca aconteça. O uso exclusivo da Ucrânia dessa arma centenária mostra que, mesmo com uma arma que muitos consideram ultrapassada, há tempos a Ucrânia ainda consegue fazê-la funcionar. O uso das metralhadoras Maxim pela Ucrânia mostra como aproveitam tecnologia antiga. Enquanto a arma feita para destruir a ponte da Crimeia revela que o país ainda inova no outro extremo. A arma mais letal da Ucrânia já está aqui, tendo a ponte da Crimeia como alvo principal. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as armas mais inesperadas da Ucrânia.